Constelação Clarice é uma exposição muito singular e eu diria que tem uma forte marca curatorial. Em que sentido? É uma exposição que parte de uma interpretação que os curadores, eu e a Verônica Stiger, fizemos da obra da Clarice, e com essa interpretação chegamos a alguns núcleos, são definições de linhas de força que constituem a obra da Clarice. E para dar materialidade a essas linhas de força constituídas pela escrita, nós arregimentamos obras de diferentes artistas visuais, mulheres, cuja produção se deu no mesmo período que a Clarice criou, portanto, dos anos 40 aos anos 70. Né? E assim constituímos o que nós chamamos de constelação. Não há nenhuma tese por trás dessa exposição, ela quer ser uma experiência estética, uma experiência de vida. A gente partiu de 3 pontos principais, eu diria, que é uma ideia do labirinto, de não ter um percurso pré-definido para a exposição, de permitir que o visitante se perdesse um pouco dentro da exposição e fosse encontrando os núcleos de uma forma mais orgânica. E a organicidade também foi um dos princípios que guiou a exposição. Então, a partir dessa ideia da organicidade, eu imaginei um grid não ortogonal, na verdade cheio de diagonais, que pudesse criar caminhos não óbvios e não retos dentro da exposição. Então, a partir desse grid se deu a construção da constelação que define toda a exposição. Pensar em arquitetura de exposição é uma coisa muito difícil, porque tem alguns mitos ou alguns padrões expositivos que acabam limitando. Então, a gente tem que sempre partir um pouco do espaço. Como o espaço aqui é muito regular e muito comprido, é muito difícil você pensar em mudar essa disposição do público, né? Geralmente você tem um percurso muito pré-definido pelo espaço e a gente tinha uma vontade de quebrar um pouco isso. Então, aconteceu meio junto, é até difícil de explicar. A aplicação de um grid na planta acabou sendo um jeito da gente poder pensar dentro de uma lógica que nunca é muito regular. Ela tem uma rigidez do grid, mas é difícil porque você não consegue ver isso aqui no espaço. Mas se você olhar uma planta com grid, ela é super rígida. Então os formatos de todas as bases, as esculturas estão dentro desse grid, segue um formato que já está ali na planta, mas é meio invisível ao olho. Desde o início, quando eu parti dessa ideia de usar o grid, de criar uma constelação que faz um desenho único, que costura todos os painéis do espaço e que se repete no andar inferior, a gente sempre fez conversas em conjunto, sempre a curadoria, junto com a arquitetura e com o design gráfico. E aí a designer optou por seguir essa lógica da constelação e aí a gente pensou os textos da Clarice estavam presentes desde o início como uma parte importante da exposição. Então, uma solução que ela adotou, que sugeriu para a gente e que casou perfeito com o projeto foi de criar essa linha horizontal que costura as obras e os textos da Clarice de uma forma que ainda reforça esse formato da constelação da exposição. Então, se você notar, todos os textos estão alinhados nos eixos das obras e eles constroem um pouco a narrativa desses núcleos. Isso foi uma coisa bem importante. E também o desenho dessa parede com as constelações veio um pouco seguindo esse grid de diagonais, vamos dizer assim. Então, está tudo muito costurado nesse sentido. Inclusive, para a gente escolher a cor das paredes foi uma conversa longa, extensa. A gente pensou em uma série de coisas e acabou ficando nessa espécie de bordô, marrom, que faz um pouco a referência à época também dos trabalhos, que é mais ou menos um ano 60, 70, e que tem a ver com as pinturas da Clarice, que estão no início da exposição, mas também estão dentro dessa conversa com o design gráfico e com a comunicação visual.
E a gente também queria muito priorizar a ideia de você não ter um começo, um meio e fim, essa coisa do percurso meio circular, que está dentro das ideias da Clarice. Então, pensando nisso, a gente trouxe o painel, que normalmente é o painel de abertura, para o fim do primeiro pavimento da exposição. Então, você percorre todo o primeiro andar, uma série de núcleos e obras, até você se deparar com um texto de curadoria que dá um pouco mais a ideia da exposição e tem uma apresentação mais formal. Então, tem um pouco essa ideia de subverter algumas convenções expográficas e permitir que a pessoa sofra uma imersão dentro da exposição. E aí, nesse sentido, a gente também criou esse percurso em que você entra pelo 7º pavimento, percorre o primeiro andar, aí você desce para o 6º pavimento, e quando você chega lá, essa constelação se repete. Então, tem um desenho de planta que vai estar repetido no 6º andar de uma forma sutilmente diferente. Então, também dá uma sensação um pouco de um déjà vu, já tive aqui, já vi isso, mas não é bem isso. E isso é uma coisa importante do ponto de vista do projeto. E guiou praticamente todas as escolhas a partir daí.